Vamos nos colocar de joelhos nesse espírito de estar em oração e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, porque tem cuidado de nós a cada dia e a cada instante. Em oração, nos encontramos para te render louvores, para te entregar o nosso falho coração, mas também para te pedir alguns favores. Os favores que pedimos a Ti é que cure aqueles que estão enfermos. O favor que nós te pedimos é que derrame sobre nós o Espírito Santo. O favor que te pedimos é que a paz siga com todos nós e que consigamos mandar essa paz para os outros que estão ao nosso redor. O favor que te pedimos é que nós tenhamos mais de Cristo em nós, para que as pessoas vejam Jesus refletido em cada ato, em cada palavra, em cada ação. O favor que nós te pedimos é que volte logo, para que possamos nos encontrar, estar contigo nos céus, te abraçar, poder abraçar novamente, nesse momento em que nós estamos distanciados. Senhor, volte logo. Volte logo para que possamos ver novamente o sorriso no rosto das pessoas. Agora as pessoas precisam sorrir com o olhar. Ainda dá para perceber que estão sorrindo, mas ver os dentes brancos no sorriso não tem preço. Então volte logo. Precisamos da sua presença ao nosso lado. Precisamos de Ti mais do que nunca. E precisamos nos encontrar contigo a cada instante. Então eu te peço, Senhor, coloca no nosso coração a vontade de Te buscar, a vontade de Te encontrar. E a vontade de ouvir a sua voz, atendê-la e cumprir os propósitos de nossa vida. É o que eu peço no seu santo nome. Amém. Se você está feliz, diga amém. Se você está contente, diga amém. Se você veio a essa igreja para adorar a Deus, diga aleluia. Glória a Deus, estamos aqui para adorar. Queridos, a mensagem que preparei para vocês hoje, e para mim também, vai falar um pouquinho sobre a busca pela santificação. Como nós temos que buscar a santificação cada dia e a cada instante. Precisamos realmente nos santificar a cada dia. Está fácil viver nessa pandemia, nessa situação? Está fácil? Quantos de vocês queriam arrancar essa máscara e falar, não está fácil? Olha aí, não é fácil, gente. Nós estamos vivendo num momento difícil. E a Bíblia fala sobre isso. Vários momentos na Bíblia nós vemos pessoas que viveram momentos difíceis. E a mensagem que preparei nessa manhã ela está baseada no livro de Hebreus. E eu estava analisando e pesquisando, preparando essa mensagem para essa manhã. E me veio a pergunta à mente: quem escreveu o livro de Hebreus? E fui pesquisar sobre a escrita do livro de Hebreus. E fiquei surpreendido, porque na minha mente, sabe, Daniel, sempre foi Paulo. E ainda continuo falando que foi Paulo. Mas existem 4 versões para a escrita do livro de Hebreus. E eu fiquei assim analisando. As pessoas, cada um tem 4 possibilidades de versões na teologia para a escrita do livro de Hebreus. A primeira é que o apóstolo Paulo tem escrito. A segunda versão teológica para o livro de Hebreus é que alguém que andou com Paulo o tenha escrito, quem sabe Lucas. A terceira vertente para a escrita do livro de Hebreus é que outros, podendo ser Barnabé, Suas, Áquila, Príscila, podem ter escrito o livro de Hebreus. E a quarta vertente que eles colocam para o livro de Hebreus é que o livro de Hebreus, por ter um escritor anônimo, só Deus sabe quem escreveu o livro de Hebreus. Essa é a quarta que eles colocam lá sobre a escrita. Mas nós, como adventistas do sétimo dia, temos uma luz chamado Espírito de Profecia, e no Espírito de Profecia, patriarcas, profetas e testemunhos seletos, fala para nós e nos dá todos os indícios de que Paulo é o escritor de Hebreus. Então, quando a gente estuda o livro de Espírito de Profecia, nós não temos dúvidas. Quem escreveu Hebreus foi Paulo. E quando a gente analisa a carta de Hebreus, também não tem dúvida que foi Paulo que escreveu. Tem muitos traços semelhantes ao de Paulo.
por que foi escrita a carta de Hebreus? Você sabe, Beth, para que foi escrita a carta de Hebreus? Qual é o objetivo da escrita da carta de Hebreus? E aí, para quê? Qual o objetivo? Qual era o foco da escrita da carta de Hebreus? A carta de Hebreus, ela é escrita para alguns judeus convertidos. Normalmente as pessoas meio ficam assim, mas porque Paulo escrevia para gentios, mas Paulo também escreveu para judeus. E carta de Hebreus é escrita para judeus convertidos. Esses judeus convertidos, eles estavam convertidos, mas ainda estavam meio divididos, e alguns estavam querendo voltar para o judaísmo. Então, a escrita da carta de Hebreus vem para mostrar para eles que o cristianismo é superior ao judaísmo. E que eles precisavam continuar nos caminhos de Cristo Jesus. Então, a carta de Hebreus vem para isso, para fazer um alerta àquele povo, aquele cristão recém-convertido. Olha, continue no caminho, porque esse é o caminho, andai por ele. E o cristianismo está acima do judaísmo. Mas não, mas e as tradições? Então, a carta aos Hebreus mostra para nós que os símbolos que estavam lá antigamente, né, que nós tínhamos ali para os judeus, aqueles símbolos se cumpriram em Cristo Jesus. Então a carta de Hebreus revela para nós que todos os símbolos do Velho Testamento estão se cumprindo em Jesus. E que o cristianismo vai acima do judaísmo porque tudo se cumpre em Cristo Jesus. Essa é a tônica da carta de Hebreus. Que os símbolos e os testamentos tiveram cumprimento em Cristo. Feito essa introdução, o tema não é santificação, Paulo? Você está falando aí de Hebreus, mas Hebreus, a tônica do livro de Hebreus é a busca pela santificação. Eu tenho procurado estudar aí o capítulo da Bíblia, um capítulo por dia, no Reavivado pela Palavra. Eu não sei quantos de vocês fazem isso, mas façam. Estudem a Bíblia. Se você ler lá no livro de João, no capítulo 17, Evangelho de João, capítulo 17, verso 17, ele nos faz o convite. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra, a nossa santificação vem pelo estudo da palavra de Deus. Eu amei a música que a Jéssica e o Arthur cantaram, porque ela tem tudo a ver com a mensagem. Passar o mar, atravessar o mar, Deus conduzir os caminhos, e várias outras que eles cantaram também, mas essa última aqui, eu estava quase barrando o Diego, falando, Diego, não vamos cantar não, porque a música já está falando do sermão. E aí eu já ia barrar, mas falei, não, vamos cantar a música inicial, que também tem a ver com o sermão, que é outra forma da gente alcançar a santificação, é pela oração. E a gente precisa orar mais. Como precisamos orar mais? Em oração é que você vai conseguir alcançar a santificação. Aí você fica se perguntando, mas Paulo, como eu vou alcançar a santificação? Ser santo parece uma coisa tão elevada. O que é ser santo? Quem gostaria de falar? Pode falar aí, participando aí na comunidade aqui. O que é ser santo? O que é ser santificado? Pode falar, gente. Não tem problema não. Estão parecendo meus alunos. Quando fala pode falar, eles ficam quietos. O que é ser santo? Separado. Ser santo é ser diferente, é ser separado. É não ser profano. Profano é o contrário de santo. Ser profano é não ser de Deus, é não fazer a vontade de Deus, não seguir os caminhos de Deus. Ser santo é estar nos caminhos que Deus determinou para nós. E já em Hebreus, no capítulo 12, que é o que nós vamos considerar hoje, no capítulo 2 de Hebreus, ele já começa ali falando exatamente sobre isso. A santificação, ela vem quando a gente segue os passos de Jesus. E o livro de Hebreus, no capítulo 12, ele já mostra para nós, devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Não estamos passando por provação, gente? A gente não está passando por um momento difícil? O que Cristo passou também foi provações. E aqui, o livro de Hebreus, no capítulo 12, ele diz, devemos ser perseverantes em meio às provações. Queridos, eu peço a paciência de vocês, porque nós vamos estudar o capítulo de Hebreus todinho. 12. Capítulo 12 inteiro de Hebreus, eu quero conversar com vocês. E vou começar com o verso 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas,
desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridos, como o mundo está olhando para nós nesse momento? Nesse momento de pandemia, eles estão tudo assim, ó, de olhos abertos, para ver como nós cristãos vamos nos comportar. Até mesmo se a gente vai seguir a regra. Será que eles estão seguindo a regra? Aí, eles dizem que é crente, fala que é crente, será que eles estão aí? Será que eles estão fazendo? E aqui, no livro de Hebreus, no capítulo 1, está dizendo o seguinte, Fran: tem ao redor de nós uma grande nuvem de testemunhas a rodear-nos nesse meio de provação. E a gente tem que se livrar do peso do pecado. E o que a gente tem que fazer? Manter-se perseverante. Perseverante aonde? Na carreira que nos está propostas. E qual é a carreira que Deus propôs para você? Qual é a carreira escolhida por Deus para a sua vida? O que Deus determina para a sua vida? Nossa, predestinação? Não, é determinação. Você foi determinado a ser sacerdócio santo, povo escolhido de Deus, raça eleita. É isso que você é, raça eleita, sacerdócio santo, povo escolhido de Deus. A quem você pertence? Quem é o seu pai maior? O seu pai maior tem que ser quem? Deus. E é isso que ele está dizendo. Você tem que perseverar no caminho que Deus escolheu para a sua vida. Você não foi escolhido para ficar aí à míngua. Você foi escolhido para ser diferente. E será que nós estamos fazendo a diferença no mundo de iguais? Olha o que diz o verso 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Para quem que a gente tem que olhar, gente? Autor e consumador da nossa? Olhar para Jesus. Não é hora de andar por aí cabisbaixo, é hora de olhar para Cristo e mostrar que Cristo está no controle. Aconteça o que acontecer, Deus está no controle. As coisas não estão dando certo, Deus está no controle. Acredite nisso. Deus está no controle. E olha o que diz o verso 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. E aqui vem uma coisa muito interessante. Como eu disse para vocês, o livro de Hebreus foi escrito para um povo judeu, os judeus que foram convertendo ao cristianismo. Só que eles estavam se desanimando. E será que tem gente desanimando da igreja, Cláudio? Nessa pandemia, será que onde está o povo de Deus? Aonde está a nossa igreja? Aonde está o povo? Será que eles estão me assistindo agora? Ou vão me assistir daqui a pouco ou depois, não sei que horas? Será que eles vão assistir? Será que eles estão buscando as coisas de Deus? Ou será que eles estão se debandando para outros lugares? Sabe o que estava acontecendo com os judeus hebreus? Com a demora da segunda vinda de Cristo, é isso mesmo. A segunda vinda de Cristo, eles estavam querendo voltar para o judaísmo. Querendo voltar para as suas origens. E Paulo, posso afirmar que Paulo, ao escrevendo essa carta diferenciada aos hebreus, porque ela tem uma diferença das outras. Se a gente fosse eleger o segundo livro, assim, do Novo Testamento, porque o primeiro eles colocam como a primeira carta assim mais contundente seria de Romanos, né? Carta aos Romanos é uma carta contundente. A segunda seria de Hebreus, que ele faz um alerta tremendo. E sabe por que ele escreve aqui, não vos fatigueis desmaiando em vossa alma? Porque eles estavam desanimados. Estavam ficando tristes com as coisas que estavam acontecendo e que a demora que Jesus não voltava. E ele falou, mas nossa, disse da segunda vinda e Jesus não volta. Jesus não volta. Sabe o que diz lá em Pedro, gente? Um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. E não retarda o Senhor a sua vinda, apesar que nós a julguemos por demorado. Jesus está voltando. Acredita você? Você acredita que Jesus está voltando? Jesus está voltando. Eu queria cantar com vocês um hino para reforçar a quem nós pertencemos.
Tem um hino no Inário que é o 350 e ele diz assim: eu pertenço ao meu... Vamos cantar esse hino com todo entusiasmo? A sonoplastia me ajuda aí nesse momento. Eu pertenço ao meu rei, filho sou do Senhor. Ele nunca me esquece. Eu sei. Dar-me-á salvação por seu grande favor e na glória perene estarei. Vai sair ele. Eu pertenço ao meu rei, filho do Senhor, nas eternas mansões morarei. Já das glórias ouvi, lá da pátria de amor, com seus filhos as desfrutarei. Só meu filho sou do Senhor, Ele nunca me esqueceu. Você dar-me a salvação por teu grande favor e na glória. Eu pertenço ao meu rei, seu amor, só a paz e descanso nele. Senhor, por tu me mas que dá qualquer dor, guardar a sua eu sou do Senhor, Ele nunca me esqueceu. Dar-me a salvação por teu grande favor e na glória perene estarei. Eu pertenço ao meu rei, a promessa é real. Salvará os que amarem sua lei. Junto ao trono de Deus, na cidade eterna, com seus salvos um dia estarei. Amém? Sabe por que eu cantei esse hino? Porque em Hebreus, no capítulo 4, no capítulo 12, desculpa, capítulo 12, do verso 4 até o verso 13, é exatamente isso que o escritor de Hebreus coloca aí para nós. Que Deus é um pai tão amoroso que ele disciplina. E ele disciplina por amor. E é isso que está dizendo aqui. Olha o que diz aí no verso 7. É para disciplina que preservais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho que o pai não corrige? Há algum filho que o pai não corrija?
Se você não corrigir essa arinha lá, o que vai acontecer, Marcelão? Se deixar a rodo, se deixar desandar, precisa corrigir para que ele endireite o seu caminho e siga no caminho do Senhor. E Deus nos corrige para que a gente continue nos caminhos e nos preceitos. E continuando nos caminhos, nos preceitos, a gente está caminhando para a santificação. Olha o que ele diz, e isso me arrepia quando eu leio isso, gente. No verso 10 do capítulo 12, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo lhes parecia. Isso está dizendo os pais que corrigiam os filhos. E agora olha o que ele diz ainda na continuação. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, para servir para alguma coisa, para aproveitar para alguma coisa, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ou participar da santidade de Deus. Pensa nisso, Daniel. À medida que você recebe a correção e aceita a correção divina, através dos mandamentos e preceitos, você vai chegar a participar da santidade de Deus. Sermos participantes da sua santidade. E a busca pela santificação requer cumprimento dos mandamentos e dos preceitos de Deus. Estamos cumprindo os mandamentos que vêm de Deus? Será que cumprimos as regras que Deus deixou para nós? Olha o que diz o verso 11. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos. O que ele está querendo dizer aqui? Gente, não desanimem. O que foi dado lá no Sinai ainda existe. Os mandamentos estão aí. Deus ainda está no controle. Ajeita esses joelhos, ajeita esse corpo, fica firme, porque o Senhor está voltando. Não desanimem. É o que ele está dizendo aqui. Por favor, não desanimem. Continuem na caminhada pela santificação. E olha o que ele diz no verso 13. Fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes que seja... Gente, isso me diz uma coisa. Eu não preciso ser perfeito, Cláudio, para ser santo. A santificação vem para todo mundo. Ele está dizendo que o manco vai chegar lá. E quando ele chegar lá, ele vai ser restaurado e vai ser curado. Endireite o seu caminho. Tem alguma coisa que você precisa corrigir na sua vida? É agora, é a hora. Endireita. Acerta, apruma esse caminho aí. Como diz aí quem é pedreiro sabe o que é aprumar, né? Apruma esse caminho, endireita esse caminho. Porque se você não endireitar esse caminho, você não alcança a santificação. E olha o que diz o verso 14. Isso que me chama a atenção. Se nós não endireitarmos caminhos, não alcançamos a santificação. E sabe o que acontece, Luiz? Sem a santificação? Verso 14. Olha o que diz aí. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Temos nós buscando a santificação em Cristo Jesus? Através da oração, da leitura, do cumprimento dos preceitos, de endireitar o nosso caminho todos os dias. Sabe, Edilson, a gente peca, cara. Amanhã eu posso estar pecando. Hoje de manhã eu posso ter pecado. Agora eu posso ter pecado em pensamento, em atos, em palavras. Mas ele não está dizendo que você tem que ser santos o tempo todo, mas você tem que estar constantemente buscando a santificação. Porque conforme a gente busca a santificação, mais a gente se assemelha a Cristo. E quanto mais semelhante a Jesus, mais a gente está pronto para receber as bênçãos de Cristo. E quanto mais recebermos as bênçãos do Espírito Santo, mais nós poderíamos falar da paz para as pessoas. Mas como eu vou falar de algo que eu não tenho dentro de mim? Olha o que diz o verso 15. Tentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando em vós perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Queridos, isso é tremendo para mim.
Às vezes a gente está na busca pela santificação, Diego. E nessa busca pela santificação, às vezes a gente se decepciona com algumas coisas. Às vezes a gente fica triste, magoado, chateado. Mas ele está me alertando aqui que se a gente carregar no coração a amargura vai fazer brotar a contaminação. E a contaminação envolve pecado. E a gente não consegue alcançar a santificação. Às vezes, gente, ao invés de a gente endireitar o caminho, buscar a santificação, a gente vai pegando atalhos. Não pegue atalhos. Pegue o caminho reto. O caminho reto leva à santificação. Não pegue atalhos. Lembra o que aconteceu com o povo de Israel? Por querer pegar atalhos? Vagueou pelo deserto 40 dias, 40 anos, 40 noites, 40 e mais 40 que o deserto passou ali com eles. Por que eles fizeram tanto tempo essa jornada? Porque quiseram fazer do jeito deles. E foram pegando atalhos. E esses atalhos fizeram com que eles perdessem a noção de santidade. O lugar em que estás é santo. Sabe, Luzinete? Essa casa é santa. E às vezes a gente esquece que isso é verdade, sabia? Eu vejo algumas pessoas entrarem na casa de Deus e esquecer que esse lugar é santo. Mas não é santo porque os bancos são santos. Nem porque esse púlpito é santo. Nem porque esse lugar é santíssimo. Nem porque isso aqui vale alguma coisa. Isso é pedra e pó. Ele é santo porque Deus está aqui. O lugar se torna santo porque Deus está lá. Moisés estava no deserto, a sarça estava santa porque Deus estava lá. E ele disse, tira as sandálias dos seus pés porque o lugar que está é santo. E aqui em Hebreus, ele faz essa exortação e agora ele começa a levar os hebreus a pensarem no povo judeu no passado. E quando você vai para os versos 18 em diante, ele faz um contraste entre o Sinai e o Sião. Sinai, Monte Sinai, onde foi que veio os 10 mandamentos para Moisés? Monte Sinai. Onde Deus conversava com Moisés? Monte Sinai. E aí ele vai fazer esse contraste. Mas antes, eu não podia passar uma coisa que Hebreus traz aqui, que é a questão das escolhas. Além da amargura que pode tornar o coração impuro, a sua escolha também pode ser um caminho sem volta. E eu achei interessante porque aqui em Hebreus ele menciona a escolha de Esaú. Você lembra da história de Esaú? O que Esaú fez? Ele estava com fome. O que era um prato de lentilha e uma primogenitura? Você vai falar de primogenitura para mim, que estou com fome? Me dê logo esse prato de comida. E a gente fala prato de comida, né, Daniel? Eu achei interessante o termo que ele coloca aqui. Não sei se na sua Bíblia vai aparecer a mesma coisa. Mas olha o que diz em Hebreus 12:16. Eu achei muito interessante esse termo que ele usou. Não haja algum impuro ou profano. Veja, profano é aquilo que não é santo, que não é santificado, que não é dedicado a Deus. Como foi Esaú? Percebe que ele está colocando Esaú como um profano. Nossa, que pesado, né? Esaú era um profano, impuro. Olha o que ele diz aí. Como era Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Repasto. Que termo tem aí na sua Bíblia? Tem algum termo diferente de repasto? Algum tem uma outra tradução aí? Eu não busquei a raiz grega, não. Você sabe, Luiz, alguma coisa sobre isso aí? Também não busquei, não. Mas eu achei interessante ele colocar como repasto. E era aquele guisado de lentilha que não era aquela coisa, mas era alguma coisa que alimentava. Manjar. Era uma comida. Uma comida que ele comeu ali para satisfazer. Mas, Paulo, o que isso tem a ver? Às vezes, gente, a gente está trocando o reino de Deus, está trocando as coisas de Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa. Trocando as bênçãos por qualquer coisa. Foi o que Esaú fez.
Primogenitura era algo sagrado, era algo que vinha de geração em geração. O primogênito tem que ser o cara que vai levar a lei, vai levar as verdades de Deus, vai continuar o caminho do pai quando ele estiver fraco. Então, Isaac pronto, perto de morrer, o que vai acontecer ali? Ele tem que passar para alguém, quem vai ser o cabeça da casa, o mais velho. E esse mais velho tem que continuar as tradições, tem que levar as coisas de Deus e continuar o legado de Deus. Ele fala, ei, tô nem aí para esse legado de Deus, para essa coisa de Deus. Eu tô com fome. Quando ele faz isso, ele profanou o que era sagrado, profanou o que era santo. Ele foi separado, escolhido para ser o continuador, assim como é Jesus para nós. Jesus continua. Jesus é o nosso caminho, a verdade e a vida. E eles simbolizavam uma continuação do que Deus instituiu. E ele simplesmente fala, não estou nem aí para isso agora. Eu tenho outras coisas que me interessam. O que me interessa agora é matar minha fome. E o que ele fez então? A escolha dele determinou o que ele perdesse o direito de primogenitura e perdesse também o direito até ao perdão. Ele passou por maus bocados ali. Sabe o que acontece ali com ele? Eu vou ler aqui para vocês. Aquele que desvia da graça é comparado a Esaú, que trocou seu direito de primogenitura por um repasto. Sua astúcia em trocar o seu privilégio como filho primogênito veio a ser um exemplo de todos aqueles que colocam vantagens materiais e sensuais antes da sua herança espiritual. Segundo alguns comentaristas, a palavra profano pode ser entendida como irreligioso, alguém que caminha na contramão da espiritualidade. A terrível escolha de Esaú não podia ser desfeita. Não achou lugar de arrependimento. Veja aí o que está aqui, capítulo 12, verso 17. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse buscado. Ele voltou lá, falou, meu pai, eu não tenho uma bênção para mim. Filha, essa bênção não vem de mim, vem de Deus. E você abriu mão. Você abriu mão da bênção que vem de Deus, não é minha. Eu não tenho que te dar mais nada, porque o que Deus tinha para você passou para o seu irmão. Mas meu pai, eu te imploro, me dê outra oportunidade. Deus é um Deus de misericórdia. Mas se a gente se afasta da espiritualidade, das coisas de Deus, vai chegar um momento que não tem arrependimento, não tem perdão. E olha o que aconteceu com Esaú. Esaú, então, mesmo pedindo, não achou lugar de arrependimento. Que coisa, não? Eu fico imaginando a mente do escritor de Hebreus, que provavelmente foi Paulo, como ele conseguia linkar tudo e trazer tudo à tona. E um sermão como esse que ele fez aqui. Bem, eu vou caminhar para o fim, porque eu estou empolgado e pode ser que eu demore demais. Eu não sei se vocês estão empolgados, mas eu me empolguei com essa mensagem. Realmente me empolguei. Vamos para o verso 18. Já estamos caminhando para o fim. Só até o verso 29 a gente termina antes do meio-dia. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade. Não tens chegado isso. E ao clamor da trombeta e ao som das palavras que, quando ouviram, suplicaram que não se falasse mais? Eu quero só contextualizar isso aqui para vocês, porque agora vai falar do Sião, do Monte Sinai até o Monte Sião. Quando ele escreve isso daqui, ele está relembrando como judeus, cristãos convertidos, que estavam querendo voltar para o judaísmo, estavam desanimando do cristianismo, porque a promessa da volta de Jesus estava tardia, eles estavam ali desanimando, agora vem ali, e ele escreve e fala para eles, conversando com eles, eu imagino a cena como se fosse vocês aqui, e ele está em conversa com os hebreus, os cristãos, e falando para eles, olha, deixa eu lembrar para vocês o que está lá em Êxodo, no capítulo 19, que é quando Deus fala, olha, Moisés, prepara o povo, porque no terceiro dia eu vou descer e vou me manifestar numa nuvem escura e vou falar com você para que o povo ouça e eles vão ouvir eu falando com você.
E quando eles ouvirem eu falando com você, eles vão acreditar que você tem comunhão comigo, que você conversa comigo. Mas faça uma coisa. Cerque o Monte Sinai. O Monte Sinai deve estar cercado. Você não pode deixar que eles toquem no cume do monte. Porque se eles tocarem no cume do monte, seja homem, mulher ou animal, eles morrerão. Se não por raios, serão por flechas, eles morrerão. Então eles não podem tocar no monte no momento em que eu descer. E ali você verá fogo, você verá os sinais. E esses sinais, vocês trocarão as trombetas. E eu vou me manifestar. Depois você e Arão subirão. Os sacerdotes não subam. Os sacerdotes fiquem com o povo, não subam. Pode ler depois lá em Êxodo, no capítulo 19, versos 1 a 25. Eu não vou ler por causa do tempo. E lá ele relata tudo isso. E é o que Paulo está dizendo aqui. Lembram vocês? Quando chegar do fogo palpável, lembra da escuridão, das trevas, da tempestade, do monte. Lembra do clamor da trombeta, do som das palavras. Lembram quando vocês ouviram a voz de Deus e vocês suplicarem, não fale mais conosco? O povo ouve a voz de Deus e fala para Deus não falar mais com eles. Meu Deus! Hoje a gente tem que ouvir a voz de Deus, mas o povo lá, ouvindo a voz de Deus, fala, Moisés, que Deus não fale mais conosco. Por favor, essa cena eu não quero ver mais nunca. Eles tremiam de medo de Deus. E Deus se manifestou pessoalmente. Sabe por que Deus se manifestou pessoalmente? Porque Deus é um Deus pessoal. Ah, mas nossa, Paulo, ele mandou cercar um monte, fez isso, fez aquilo. Para a proteção do povo. Porque a santidade e a divindade de Deus é tremenda. Para a proteção do povo, eles não deveriam tocar. Deus é santo. E ele queria ali mostrar ao povo um pouquinho da presença dele. Mas eles não deveriam tentar olhar para Deus, mas deveriam respeitar os limites. Há um limite. E eles tinham que respeitar. Olha o que diz o verso 20. Pois já não suportavam mais o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade de Deus vivo, Jerusalém celestial, incontamináveis hostes de anjo e universais assembleias, a igreja do primogênito arrolados no céu e a Deus e o juiz de todos, o Espírito, o justo, aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, ao sangue da aspersão, que fala por coisas superiores ao que falava o próprio Abel. E agora ele volta aqui e fala para nós, olha, vocês lembram que foi terrível. Lá no Monte Sinai foi terrível. Porque vocês viram a glória de Deus e vocês pediram para Deus parar de falar com vocês. Mas agora, vocês têm uma outra aliança. Jesus morreu na cruz e derramou um sangue que é superior ao sangue de Abel. Porque o sangue de Jesus te traz justiça. E sabe o que você precisa agora? Crer no Senhor Jesus e será salvo, tu e sua casa. Sabe o que você precisa agora? Aceitar o sangue de Jesus, que ele vai te purificar de todo pecado. Sabe o que você precisa agora? Ouvir a voz de Deus através do nosso mediador, que é Cristo. Cristo está aí para fazer essa ponte. Agora Deus está perto de nós. Cristo se fez homem, habitou entre nós, cheio de graça e de justiça, e Ele quer estar ao nosso lado. Eu sei que parecia que Deus era distante lá no Sinai, mas agora Deus é próximo. É isso que Ele está dizendo para nós aí em Hebreus. Deus é próximo. Mas Paulo, o que tem a ver o sangue de Abel? O sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Abel revelava ali a morte de Abel e revelava a culpa. E ele compara, o sangue de Abel revelava a culpa, mas o sangue de Cristo traz justiça e salvação. Por isso que o sangue de Jesus é superior ao de Abel. Gente, quando a gente lê isso daqui e entende, parece que faz... Nossa. Eu nem imaginava que isso tudo falava isso. Mas é isso que está falando aí. Eu já vou para caminhar para o final. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala. Verso 25. Tendes cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir a quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós,
os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. Aquele cuja voz abalou, então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Queridos, Deus tem falado conosco, mas a gente tem recusado ouvir a voz de Deus. Quantas pessoas estão aí ouvindo a voz de Deus e muitas vezes não damos ouvidos ao que Deus nos fala. Eu quero ler o que tem aqui. Nessa última sessão do capítulo, começa com uma advertência. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Não sejam tais como aqueles que suplicaram que não lhes falasse mais. O sangue de Cristo é agora a voz de Deus. Nossa responsabilidade é infinitamente maior, uma vez que somos parte da nova aliança, firmada no Evangelho da Graça, que fala a um reino eterno e inabalável, espiritual e não terreno. Devemos ter ouvidos atentos àquele que fala as coisas superiores. Deus está aqui, falando. E sabe o que ele fala para nós, Eunice? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Sabe mais o que ele fala para nós? O espírito está pronto, mas a sua carne que é fraca. Sabe o que ele fala para nós? Pedi e dar-vos-á. Buscai e achareis. Porque tudo que pede, recebe, que busca, encontra. É isso que ele vem falando para nós. E ainda ele diz aí, Deus ainda é o mesmo. Ainda no verso 25, aquele que dos céus nos adverte, aquele que adverte sobre a terra, são os mesmos. A substituição dos estrondos pela sublime graça não indica que Deus se tornou condescendente com o pecado. Ele mudou. Não tem mais o estrondo, não tem mais aquele terror, porque ele viu que as pessoas ficaram com medo. E agora ele vem com a sublime graça, conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa as minhas transgressões. E ele vem com a graça agora. Na verdade, a advertência celestial exige maior responsabilidade do homem. A severidade de Deus transcende o tempo e a geografia do universo. Se os israelitas não escaparam devido à sua incredulidade, muito menos nós escaparemos. Especialmente porque temos plena revelação de Cristo e sua obra mediadora. Deus muda o método, mas jamais seus princípios. Há nesse verso 25 uma síntese da exortação já comunicada em Hebreus no capítulo 2, versos 1 e 4. Então, quando a gente lê o verso 25, Deus não mudou. E aí, Deus não muda. Como diz a música, eu não mudei, ainda sou o mesmo. Deus é o mesmo, mas agora ele trabalha com a graça. Partindo para o final, vem o verso 26 e 27, onde ele faz a nova aliança. Aquele cuja voz abalou, então a terra, agora porém, ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só os céus, não só a terra, mas também os céus. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a renovação das coisas abaladas, como tinha sido feito para as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. E eu chamo a atenção para esses 3 detalhes que é colocado aí no verso 28. Como nós devemos buscar a santificação? Servindo a Deus de maneira agradável, reverente e com santo temor. É assim que vamos alcançar a santificação. Servindo a Deus de modo agradável, reverente e com santo temor. E por que santo temor? E ele termina o capítulo 12, no verso 29, porque nosso Deus é fogo consumidor. Percebe que ele não mudou? O mesmo fogo que nasceu lá no Sinai, ele existe ainda. Então, se a gente não for agradável,
reverente e servir a Deus com santo temor, nós poderemos ser consumidos. Porque se Deus quer graça, também é justiça. Então, queridos, não dá para brincar de esconde-esconde com Deus. Não dá para fugir do seu amor. E o que nós temos que fazer então, Paulo? Como a gente busca essa santidade? Abra sua Bíblia lá em Josué, e eu vou terminar com esse verso. Josué capítulo 3, verso 5. Josué capítulo 3, verso 5, eu termino com esse verso. O pessoal do louvor já pode se posicionar, nós vamos cantar enquanto eu viver. Josué capítulo 3, verso 5. Calma que eu perdi Josué da Bíblia aqui, eu vou achar. Josué capítulo 3, verso 5. Diz assim: Josué, eu peguei certo? Deixa eu ver se eu peguei o verso certo. Isso, Josué capítulo 3, no verso 5. Esse mesmo. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.